Excelente notícia! A maior venda da história do Vasco da Gama. Tem cria de volta à colina histórica, inclusive o empresário já foi comunicado desse retorno. Além disso, tem também a apresentação de Thiago Mendes, detalhes importantes das primeiras palavras do primeiro reforço do Vasco desta janela de transferências. E além dessas, muitas outras notícias, muitas outras novidades que chega para você neste Acorda Vascão de sexta-feira, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações do nosso Cruz Maltino. Mas, é claro, né, amigo torcedor, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui, para você que não sabe, é o canal do Torcedor Vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, tá? 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto, o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, eu, Lucas, conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Vamos juntos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior e a sua ajuda é fundamental para que isso aconteça. Inclusive um recado rápido, tem muita gente aqui chegando ao canal que não está se inscrevendo, então eu conto com você. Conto com a sua inscrição. Faltam pouquíssimas pessoas para chegarmos aí à marca dos 160 mil inscritos. É muito fácil, é muito rápido. Então não perca tempo, venha logo correndo aqui embaixo e já se inscreva aqui no nosso canal. Show? Vambora então, amigo torcedor vascaíno, sem muita enrolação, né? Falar logo sobre o nosso Vascão. A começar aqui primeiramente com você, este Acorda Vascão, falando sobre uma situação que aconteceu ontem, muito importante, entretanto que provavelmente vai acabar passando um pouco batido, né? Que o noticiário do Vasco nestas últimas horas se tornou algo muito agitado. Uma informação relacionada a 777 Partners, né? Esse imbróglio entre Vasco e o grupo norte-americano. Ontem, após 3 indicações do Vasco da Gama, refutadas pela 777 Partners e devidamente afastadas, no caso da Ana Teresa Basílio, do Caio Rocha e do Luciano Bandeira, a 4ª indicação não foi impugnada pelos representantes da empresa norte-americana na Câmara de Arbitragem da Fundação Getúlio Vargas, a FGV. O que isso significa? O Vasco da Gama, assim como a 777, teria que enviar um representante para uma decisão, para uma arbitragem que terá para definir para onde irão os 40% das ações que hoje não pertencem nem ao Vasco, nem ao grupo norte-americano. Lá na assinatura do contrato, 777 Partners e Vasco da Gama pela compra da SAF, o contrato havia deixado muito bem claro que qualquer imbróglio, qualquer problema, tudo isso seria resolvido na FGV. E será. Então, este julgamento, chamado de arbitragem, estará acontecendo. Ainda não havia saído do papel porque o Vasco ainda não tinha conseguido um representante legal, né, que não havia sido impugnado, afastado pela 777 Partners e dessa vez andou, e agora a expectativa é aguardar a designação, né, do presidente ou da presidenta e as próximas deliberações às partes. Andou, ao menos o processo agora tramita de forma confidencial, andou, tá? E a expectativa é que daqui para frente novas coisas venham a acontecer, que andem ainda mais e tenha já, né, essa arbitragem acontecendo para andar, porque a venda do Vasco da Gama passa por essa arbitragem. Mas, enquanto, amigo vascaíno, a venda do nosso Vasco não acontece, temos que sobreviver daquilo que temos, né? Que é assim, uma janela louca, uma janela preocupante, uma janela com o Admar Lopes tentando da forma que pode contratar jogadores, né? Temos muitas informações a trazer aqui a vocês sobre alguns passos que o Vasco da Gama estará dando nesses próximos dias, tá? E muitas informações com relação a reforços no Fala Gigante, desde já eu te adianto, fique ligado. Com relação ao Admar Lopes, né? O diretor executivo hoje trabalha sim com a situação de necessidade para trazer reforços nos 3 setores do campo: defesa, meio-campo e ataque. Além disso, da situação envolvendo contratações, chegadas, reforços, o diretor executivo também internamente no Vasco da Gama
trabalha com a situação de alguns jogadores da base que serão emprestados nesse segundo semestre para ganhar bagagem, jogadores que estão emprestados que retornarão, renovações de contrato e alguns atletas que estarão até de saída, né? A chamada barca. Mas ainda não falando sobre essa questão da barca, tem jogador com contrato com o Vasco até o final do ano que vem que estará retornando ao nosso Cruz Maltino, que é o caso, né, Cauã Barros. Cauã Barros é um atleta cria das categorias de base do nosso Cruz Maltino. Eu recentemente, né, até fiz um vídeo aqui falando sobre o Cauã. Muita gente não conhece a história desse jogador, mas eu faço sempre questão de deixar muito bem claro, porque é um atleta com a cara do Vasco da Gama. Cauã Barros ele não é carioca, não é nascido e criado no Rio de Janeiro. Cauã Barros é nascido em Pernambuco, é natural de Pernambuco e é indígena, cara. Cauã Barros é um indígena da tribo da etnia Pancarucos. E desde muito jovem ele foi uma estrela, né? Ele se destacou na tribo que ficava situada inclusive às margens do Rio São Francisco. Devido a esse destaque na sua tribo, ele acabou sendo levado para fazer testes em clubes do Brasil pelo Seu Clécio. Ele se destacou chegando ao Primavera, time do interior de São Paulo, o qual inclusive hoje pertence 30% dos direitos econômicos do garoto. Aos 15 anos, num campeonato local, ele se destacou também vestindo a camisa do Primavera e o Vasco teve o interesse de contratá-lo. E é assim que Cauã Barros chega ao Vasco, aos 15 anos de idade. Hoje Cauã tem 21, ou seja, ele chega ao Vasco da Gama em 2019, muito jovem, sempre com muito destaque, sempre, né, sendo dos grandes nomes das categorias de base do nosso Cruz Maltino, sempre ganhando destaque ali na base, no meio da torcida vascaína. Ele ganha destaque no profissional no ano de 2023, sob o comando do técnico Maurício Barbieri, que dá oportunidades ao Cauã e ele consegue se destacar. Ali naquele ano, inclusive, o próprio Barbieri, ele com o Barbieri ganha até a titularidade, né, do Vasco da Gama. Inclusive, Igor Guerra, que era o técnico do Cauã e foi tanto do 17 quanto do 20, fala sobre essa característica do Cauã das seguintes formas: olha, o ponto forte do Barros sempre foi a parte defensiva. É um atleta muito forte na marcação, se impõe fisicamente e tem um bom aproveitamento nas bolas aéreas. Ele pode dar uma segurança defensiva ao Barbieri esse ano, no caso em 23, desde fevereiro de 2021 até outubro de 22, quando eu trabalhei com ele pela última vez, ele evoluiu muito ofensivamente e ele ainda prosseguiu. E é um atleta muito dedicado, muito intenso dentro de campo. Tem aquela característica do box-to-box. Ele adquiriu isso auxiliando tanto no momento de construção quanto na hora de finalizar na área. Inclusive costuma a fazer gols como elemento surpresa. Então, o Igor Guerra, técnico da base, falou sobre o Cauã Barros e desde aquele momento já viu esse destaque, né, que o cria das categorias de base do Vasco sempre teve. Chegou em 2023 no profissional, jogou muita bola, ganhou destaque. Infelizmente, a informação que eu tenho é que houve alguns problemas ali de grupo mesmo. Cauã e Eric Marcos não se deram bem com a dupla Ramon e Emiliano Dias e por isso o Vasco empresta-os, né, naquela temporada de 2023. Aliás, não empresta, eles voltam, treinam com sub-20, eles saem do grupo principal e aí em 2024 o Vasco resolve emprestar tanto, né, o Barros quanto o Eric Marcos, porque Ramon e Emiliano não estavam se dando bem com o jogador. Cauã vai bem no Amazonas. Cauã agora novamente foi emprestado e está indo muito bem no América Mineiro. Cruzeiro ficou de olho, formalizou 2 propostas e isso fez o sinal de alerta do Vasco ligar. E eu tenho certeza que fez o sinal de alerta, principalmente o técnico Fernando Diniz ligar também. Porque antes disso, o Cauã Barros não era cogitado aqui. Depois da proposta do Cruzeiro, o nome do Cauã não apenas voltou a ser cogitado, como principalmente a informação é que o Vasco da Gama ele já comunicou ao seu empresário que neste momento acabou. O empréstimo dele com o América Mineiro será finalizado. O Vasco vai pagar a multa, né, que estava em contrato. O Vasco, infelizmente, olha que loucura, né? O Vasco vai ter que pagar por um jogador que é dele. Porque como era um empréstimo até o final do ano, havia no contrato uma cláusula que caso o Vasco quisesse o retorno do Cauã Barros, teria que pagar uma compensação financeira ao América Mineiro. Então o Vasco já informou tanto ao Barros quanto ao seu empresário que fará o pagamento dessa multa para encerrar o empréstimo e o Cauã se reapresentar
no CT Moacir Barbosa. Então, mais confirmado que nunca, o Vasco ganha, né, esse grande reforço para a janela do meio do ano, um reforço caseiro, um jogador cria da base Cruz Maltina que volta após se destacar vestindo a camisa do América Mineiro nesse ano, após se destacar vestindo a camisa do Amazonas no ano passado. Cauã Barros de volta, tá? Expectativa é que nesses próximos dias o atleta se reapresente ao nosso Cruz Maltino e já esteja à disposição do técnico Fernando Diniz. Boa notícia? Deixe aí, é claro, a sua opinião nos comentários. Se liga, porque tem gente que nem aparece aqui dos comentários do canal que tá fazendo até R$300 por dia, só com o celular e em casa. E não é enrolação, não é esquema, não é aposta, é apenas um método novo e simples que qualquer um consegue seguir, até mesmo quem nunca mexeu com internet. Dá uma olhada aí nesse depoimento de uma seguidora aqui do canal. Ela estava no sufoco, aplicou o que aprendeu e já está colhendo o resultado. Se liga só. Tô passando só pra te agradecer por ter me apresentado esse aplicativo. Só esse mês eu já fiz R$3.800. Você tem noção? Eu tô muito feliz. Eu trabalhava o mês todo pra conseguir R$1.500. E hoje fazer o dobro do meu salário, assim, tá sendo espetacular. No começo eu desconfiei pra caramba, tá? Quando eu vi o vídeo. Eu confesso. Mas depois eu confiei e deu tudo certo. Muito obrigada. Tá vendo? O negócio é real. Tem passo a passo, suporte todos os dias. E funciona mesmo. Então, clica aqui no link da descrição ou do comentário fixado. Lá tem um vídeo explicando tudo direitinho. Mas olha, corre, porque o acesso é limitado por dia. E ontem mesmo já tinham travado o sistema, o link por excesso de gente tentando entrar. Se está com calma, aplica e depois volta aqui nos comentários para contar o seu resultado. Torcedor vascaíno, então vambora, né, pro segundo bloco deste Acorda Vascão para falar com vocês sobre mais um cria, né? Desta vez o garoto Ryan, que tende a ser a maior venda da história do Vasco da Gama. Tende a ser não, será. Ryan será a maior venda da história do Vasco da Gama. Um atleta que desde muito jovem sempre se destacou, um atleta que desde muito jovem, sempre que acompanhou a base do Vasco, sabia que, como se diz na base, né, ia virar. E virou. Ryan hoje é mais do que uma realidade, é uma peça muito importante que subiu muito de produção nas mãos do técnico Fernando Diniz. E agora a expectativa, né, é que o garoto Ryan se torne ainda melhor, cresça ainda mais, brilhe ainda mais, se destaque ainda mais para se tornar essa maior venda da história do Vasco, que hoje tem como a sua grande venda da história, né, o garoto Paulinho, que com 18 anos de idade foi vendido ao Bayer Leverkusen da Alemanha pelo valor de 18 milhões e meio de euros, né, trazendo para a cotação atual algo em torno aí de 120 milhões de reais. Mas o Vasco quer mais, tá? Por quê? Informação aí que tivemos ontem é que após renovar com o Ryan um contrato agora, inclusive nesse último mês de abril, Vasco que renovou o contrato com o Ryan até o final de 2026, porque a pretensão do Ryan, do Vasco, do seu empresário, era uma renovação para venda. O contrato do Ryan ia apenas até o final do ano e o Vasco tinha medo, né, de chegar agora no meio da temporada, tendo um contrato apenas até o final do ano e o Ryan acabar saindo de graça. Então o Vasco sentou com o Ryan para renovar um contrato apenas até o final do ano que vem, com o objetivo de vendê-lo nessa janela de transferências. Mas a chave virou, né? A situação mudou. Hoje o Ryan é uma peça que o técnico Fernando Diniz entende como fundamental, indispensável, e exatamente por conta disso o Vasco hoje senta com o Ryan para renovar novamente o seu contrato, aumentar novamente o seu salário, aumentar novamente o seu tempo de contrato e também aumentar a sua multa rescisória. A diretoria do Vasco trata a renovação do Ryan como uma forma de valorizar ainda mais o atacante que, por incrível que pareça, tem apenas 18 anos de idade. O objetivo hoje do Vasco é segurar o jogador até o fim do ano e protegê-lo, né, desta próxima janela de transferências. O Ryan que já chegou, né, amigo torcedor vascaíno, a ter a sua multa rescisória avaliada aí na casa de 80 milhões de euros, né? Um valor que hoje chega próximo aí à casa de 600 milhões de reais antes dessa última renovação. A última renovação dele, de fato, abaixou um pouquinho o valor da sua multa rescisória, colocou aí, salvo engano, perto da casa de 190 milhões de reais, e agora o objetivo é aumentar um pouco mais essa multa. O Vasco quer ganhar mais dinheiro com o Ryan.
Vasco entende que pode ganhar mais dinheiro com o Ryan. E no primeiro contrato assinado entre Ryan e Vasco lá em 2022, né, contrato que foi renovado agora nesse mês de abril, havia uma cláusula, né, no contrato de que caso a venda do Ryan ultrapassasse a casa de 10 milhões de euros, o que irá acontecer, o Ryan será vendido por um valor acima de 60 milhões de reais, o Ryan tem direito a 10% da venda. Então olha como é positivo para o próprio jogador, cara. Porque, vamos lá, se o Vasco vende o Ryan por 250 milhões de reais, o Vasco sai ganhando? É claro que sai. Mas o Ryan também sai ganhando, porque 25 milhões ele vai colocar no bolso, ele e o seu empresário. Então o Vasco sabendo disso, o empresário do Ryan tendo essa noção, as partes caminham sim para que as coisas andem positivamente e o garoto, né, junto aí à diretoria Cruz Maltina consigam essa renovação para ficar até o final da temporada vestindo a camisa do Vasco, se destacando, brilhando, sendo uma peça importante e ser vendido no ano que vem por cifras milionárias, né, maiores do que a, por exemplo, do Paulinho, que foi vendido por 18 milhões e meio de euros. Eu tenho certeza que vai, cara. 18 milhões e meio de euros hoje é aí 120 milhões de reais. O Ryan será vendido por um valor acima desse, então sim, será a maior venda da história do Vasco. Boa notícia, né? Aliás, uma excelente notícia para melhorar um pouco essa sexta-feira do torcedor, sabendo que a diretoria está sentando com o Ryan para tratar de uma renovação. Admar Lopes parece que está andando com as coisas lá dentro do nosso Vascão. E falando, né, em Admar Lopes, ontem foi dia do diretor executivo aparecer pela primeira vez após ele mesmo ter dado uma entrevista coletiva, dessa vez apresentando um reforço. Admar Lopes ontem falou, né, para a imprensa vascaína, pediu desculpas pela goleada sofrida na última terça-feira para a equipe do Independente Del Valle e apresentou o mais novo reforço do Vasco da Gama, Thiago Mendes. Jogador que chega, assina um contrato com o nosso Cruz Maltino até o final de 2027, atleta em que o Vasco da Gama espera muito, inclusive, né, um jogador de 33 anos de idade, rodado, com passagens por Lyon, por Lille, jogador com passagem pelo futebol do Catar, atleta que vestirá no Vasco da Gama a camisa de número 23. O técnico Fernando Diniz espera muito dele. Eu tenho certeza também, né, que o próprio Thiago Mendes espera muito do nosso Cruz Maltino. O jogador, ele não ainda... Aliás, inclusive, isso daí vai ficar para vocês verem, tá? Uma grande dúvida da torcida do Vasco com relação a Thiago Mendes é como está a forma física do jogador. Será que Thiago Mendes tem condições de entrar em campo? Qual é a situação desse atleta que passou as 2 últimas temporadas no futebol do Catar? É uma dúvida, né? Jogador qualidade tem, é inegável, meu amigo. Foi revelado no Goiás, atuou no São Paulo entre os anos de 15 e 17, vestiu a camisa do Lille e do Lyon na França, sempre destacando, mas a dúvida é, como está a questão física do Thiago Mendes? E a resposta é essa daí que ele deu. E é claro, a gente aqui do canal Gigante Vasco traz ela a vocês. Se liga só. Primeiramente, eu tive um desgaste no Catar com o presidente do time. Por isso que não teve muitos jogos para ser feito. Me prometeram várias coisas, não cumpriram. Então, eu acho que teve um encerramento do ciclo no Catar. Então, eu acho que agora é trabalhar firme, né? Como o Diniz tinha me ligado, falando do projeto que o Vasco tinha, cheguei com a cabeça tranquila no Vasco e espero trabalhar para estar logo à disposição da equipe. Nós sabemos que o Catar, o futebol é menos visto, né? E não tão com ritmo. Então, mas estou trabalhando para isso, para voltar minha forma física o mais rápido possível. Como todos sabem, eu estava de férias, mas trabalhando bastante. Mas logo vamos tirar isso de letra para poder ajudar o Vasco. Sentindo assim? Cara, eu não posso te falar ainda. Eu estou trabalhando para isso ainda. Tem que ter o aval do treinador e da comissão também, para saber o dia exatamente que eu vou estrear. Mas, enquanto isso, eu vou trabalhar forte para estar à disposição o mais rápido possível. Amigo vascaíno, Thiago Mendes respondeu sobre a sua questão física, mas o volante apresentado na tarde de ontem pelo Cruz Maltino não falou apenas sobre isso. O jogador também falou um pouquinho sobre a sua chegada ao Vasco da Gama, o projeto que o fez fechar com o nosso Cruz Maltino, né? Esse retorno de fato ao futebol brasileiro. Então dê uma olhada aí, tanto quando o Thiago Mendes fala sobre o retorno ao Brasil,
quanto também a parte do projeto que se foi apresentado ao volante. Se liga só. Claro, claro. Eu acho que estava na hora, né? Muito tempo fora também, jogando. Família longe do Brasil também, meus familiares aqui também. Eu acho que o projeto do Vasco, o Vasco me ofereceu, a ligação do Diniz, eu acho que foi fundamental para mim nessa volta. Eu acho que o Vasco está crescendo, só tem a crescer, o projeto que vai estar vindo, sendo feito, eu acho que vai ser fundamental. Eu acho que a família também estava querendo voltar e a gente escolheu o Vasco e, se Deus quiser, vai dar tudo certo aqui. Eu acho que o Vasco tá mudando bastante, né? Antes de ir para o Vasco, eu tive contato com outros jogadores também, e eles me falaram do projeto que o Vasco tinha e agora tá se formando também, né? Eu acho que tá crescendo, tá em construção, eu acho que só tem a crescer. Enquanto os jogadores me receberam muito bem, e espero retribuir isso dentro de campo. Não, a estrutura é boa, que nem eu falei, está crescendo, está em construção ainda não vimos tudo, mas logo vocês vão ver uma estrutura bastante diferente do que estava antes. Cara, se for falar sobre a conversa, eu acho que nós vamos ficar aqui até amanhã. Eu acho que foi legal, foi um bate-papo bom, foi um bate-papo o que esperava de mim dentro de campo, o que ele esperava que eu poderia acrescentar ao Vasco. Eu falei tudo para ele, e ele me falou do projeto, os dois me falaram do projeto que o Vasco tem. Acho que vai chegar reforços também, não posso te garantir nada, eu acho que isso fica para a diretoria. Mas eu espero contribuir bastante, a confiança que eles passaram para mim, e eu espero dentro de campo demonstrar isso a eles e aos torcedores do Vasco. Amigo vascaíno, o Thiago Mendes animado, empolgado, né, em vestir a camisa do nosso Vascão. Tá animado em ver esse novo volante no meio-campo ali do nosso Cruz Maltino? Cara, eu tô animado, tá? Eu tô animado, eu acho que vai dar muito certo o Thiago Mendes ali ajudando esse setor de meio-campo do Vasco, com todo respeito ao Hugo Moura, é um jogador importante, mas infelizmente é duro de confiar. Deixe a sua opinião nos comentários. Eu, Lucas, já vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo, tá? Dessa sexta-feira. E já eu tô de volta para trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês com o nosso Fala Gigante. Vamos que vamos! Curta, compartilhe, se inscreva. E como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.